Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar para vocês um unboxing de uns RGB de memória, né? Então hoje é um meio mais barato para algumas pessoas, né? E a gente também optou num setup que a gente está montando aqui, né? A gente vai fazer o teste, na verdade é a primeira vez que a gente compra isso daqui. Então eu acabei comprando 4 kits, né? Dessa caixa. E a gente já fez pré-instalação de 3, né, pra gente conferir. Mas deixei um pra gente poder passar umas dicas para vocês e também mostrar para vocês como é que vem, né, embalado, né. Aqui dentro não tem mais nada, né, só a caixinha. Achei bem interessante, né, assim, que por mais que seja uma logo simples, né, bem bonitinha a caixa, né, vem até com certos cuidados, apesar de ter algumas avarias. Mas como é importado, né, não tem jeito, né. Então aqui vem 2 thermal pads, né, para você colocar entre as memórias. Vem um espaçador aqui, parece aparentemente um espaçador, né, tipo de EVA, né, com dupla face aqui. Esse aqui é um manualzinho de como faz a instalação. Então aparentemente é bem simples, né. Então aqui tá o RGB, né, da memória junto com a dissipação. Achei muito interessante isso aqui, porque ele já faz a dissipação do calor, né? Então geralmente nas memórias que a gente instala, ela já não tem dissipação nenhuma. Então tudo que você colocar além disso já melhora muito a eficiência em alto desempenho. Então aqui vem alguns adaptadores, né? Vem isso aqui que eu infelizmente não sei o que significa isso. No manual também não explica, tá ok? Mas deve ser algum tipo de coisa para facilitar na hora de colar, alguma coisa assim, mas isso aqui é descartável. Essas aqui são adaptadores para quando você tem aquela memória um pouco mais estreita, fininha. Então você coloca isso aqui nessas pontas para que ele possa dar a dimensão correta das memórias, o tamanho, né? Então isso aqui a gente não vai usar, porque a memória que a gente escolheu usar aqui já tem um tamanho meio que ideal, ok? Então o que a gente tem? Essa memória DDR4 aqui já, né, a memória de 4 GB, então a gente colocou 4 pentes de 4 e fez a instalação. Então aqui o que você vai precisar para fazer a instalação disso aqui? Eu recomendo você pelo que eu instalei. Então aqui a gente vai usar uma pinça, tudo bem? A gente vai escolher uma pinça, uma tesoura e um pincel. Aí você vai falar, mas por que tesoura e pincel, né? Aqui a chave já vem com um parafusinho extra também, que você se digitar, tá? Então por que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai cortar isso aqui no meio, né? Então, ele tem um espaço aqui, então a gente vai cortar no meio, aqui bem reto, tá? Para que não afete o thermal pad. Então como ele tem a proteção, então fica assim, né? Depois que cortado, você fica assim, com os dois lados cortados. Uma das coisas que eu fiz aqui, e vai de cada pessoa, né, para aumentar a dissipação, eu vou remover esse selo aqui com muito cuidado, muita cautela, tá? Para não interferir nos problemas, algum problema de circuito aqui. Então, a gente vai tirar esse lacre aqui, depois a gente pode até colar por fora mesmo do dissipador, e a gente tem a memória aqui. Apesar da memória não ter os chips, né, aqui colados, tem dos dois lados, tem memória que tem, tá ok? Então por isso que serve a dissipação para os dois lados. Aqui eu optei em colocar dos dois lados dos mesmos não tendo, tá? Porque eu achei melhor assim, porque também não fica o ângulo aqui, não sei se vocês percebem, ele fica um pouco estreito, né, para poder pressionar a memória um pouco mais. Então se você tira essa dissipação, ou você substitui por esse item, né, que é um espaçador, ou então pela própria dissipação. Eu preferi mesmo usar a dissipação, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai remover aqui agora, com a chavinha que vem no kit mesmo, né? Remove os dois parafusos, né? E agora aqui a gente bem simples, né? Tá aberto aqui. E, geralmente, né? Por que eu optei pelo pincel, tá? Você pode usar uma flanela, algum paninho, porque geralmente ele vem com uma certa poeira. Então você limpa aqui, para que melhore, né, para poder colar o thermal pad. Então, ok, tá limpo, tá tirado, já a memória tá conferida. Então, a gente vai tirar daqui. Agora, para colar isso aqui, a gente vai fazer assim, ó. Então, para colar aqui, a gente vai fazer assim, né? A gente vai tirar uma das partes, parece uma dupla face mesmo, tá ok?
E aqui, para ser mais reto possível, então você coloca aqui um certo cuidado e solta. Eu fiz essa opção porque da primeira vez que eu fui fazer, ele foi muito difícil porque eu soltei. Então tentei colocar assim na mão e ele fica torto, então eu tive que fazer muito esforço, né, para poder alinhar ele e deixar ele corretamente. Então ele fica mais ou menos assim, tá? Então já é o ideal. E agora aqui, né, você tem que medir a sua memória, tá? Antes de você colocar, né, para ver onde que você vai colocar o thermal pad, para que ele fique melhor encaixado em cima, logo bem em cima da onde esquenta, né, que seriam em cima das memórias. Então aqui a gente já coloca aqui, vendo, às vezes coloca torto. Pronto, colou, dá uma pressionadinha leve e aqui. Então tome sempre cuidado, tá? O certo é você bater em cima desses quadrados certinhos, né? Então essa é uma dica importante, porque é isso que vai aumentar a eficiência da memória. Não é que isso aqui, essa função aqui, vai fazer com que sua memória seja mais rápida ou seu computador, né, transforme a velocidade da memória. Jamais, né? Isso aqui é só um RGB. Então, como ele fica vedado, para não aumentar a densidade de calor, ele tem essa opção de você poder expandir esse calor para fora da memória, entendeu? Então, não é que ele melhora a eficiência, ele melhora a temperatura devido às condições de você estar colocando mais duas placas de alumínio, né? Do lado dele. Então, tipo assim, não passa calor aqui, fica mais condensado, mais calor, ok? Outro ponto aqui que a gente raciocinou assim, né? Como que a gente pode montar no computador? Então aqui a gente decidiu na placa-mãe, né? Olhou lá e falou assim, bom, a gente quer assim, então a gente escolheu o lado melhor. Então o lado a gente já definiu, vocês podem definir também de acordo com o padrão da sua instalação, tá ok? E a memória é só você colocar aqui. Bom, você colocou, fixou, pressiona algumas vezes, tá? Para aumentar a aderência. Não tem necessidade de pressionar muito forte. E aqui também você pode colocar o outro. Tenta colocar o mais alinhado possível para evitar você mexer, para não machucar o thermal pad, ok? Então a gente vai colocar aqui, parafusar, ok? E não precisa apertar muito, tá, gente? Isso aqui é uma coisa, assim, frágil, tá? Então, apesar de ser mais barato, também não precisa apertar muito, tá? Então, não é que é inferior, né? Mas como é uma peça simples, tá? Não precisa ser fixada tão forte, apertar assim um parafuso. E aí você vai fazer o padrão da instalação, ok? Então aqui já está configurado, já está instalado já os thermal pads, né? Tudo certinho, os RGBs, e eu vou mostrar o resultado que ficou, tá ok? Então tem as 4 memórias aqui. E então a gente fez a instalação aqui tudo certinho. E aqui, tá vendo? A gente reparou em um detalhe, tá ok? Talvez vocês não vão reparar aí, mas as memórias que eu peguei aqui, elas têm uma pequena diferença. Qual é a diferença? Aqui, ó, essas daqui ficou um pouco para fora, essa parte da memória aqui soldada na placa. Não tem tanto problema, tá? Mas esteticamente, você olhando por fora, sem estar instalado na placa, as pessoas mais detalhistas vão falar assim, não gosto assim, né? Então, infelizmente, né, isso aqui não é um adaptador para você poder ter RGB na memória, tá ok? Então, não vai ficar perfeito, tá? Tem memórias, 2 memórias daqui eu escolhi aqui, essa daqui ficou perfeita, tá? A instalação. Então, das 2 memórias aqui, essa aqui é a outra, né? Que ficou essa diferença, porque as memórias todas da mesma marca, todas iguais, assim, e não sei por que veio essa diferença, né? Todas dessa marca, né? SK, mas as memórias que eu peguei aqui, elas têm uma pequena diferença. Qual é a diferença? Aqui, ó, essas daqui ficou um pouco para fora, essa parte da memória aqui soldada na placa. Não tem tanto problema, tá? Mas esteticamente, você olhando por fora, sem estar instalado na placa, as pessoas mais detalhistas vão falar assim, não gosto assim, né? Então, infelizmente, né, isso aqui não é um adaptador para você poder ter RGB na memória,
tá ok? Então, não vai ficar perfeito, tá? Tem memórias, duas memórias da que eu escolhi aqui, essa daqui ficou perfeita, tá? A instalação. Então, das duas memórias aqui, essa aqui é a outra, né? Que ficou essa diferença, porque as memórias todas da mesma marca, todas iguais, assim, e não sei por que veio essa diferença, né? Desta marca Hynix, não sei como é que se lê, né? Coreia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reaproveitar esses daqui pra gente não esquecer que memória que a gente colocou aqui, né? Por mais que tenha no sistema, talvez a gente futuramente desfaça disso aqui, né? E outra que, como fica no computador um do lado da outra, não tem tanto problema, porque não vai ficar algo feio, né? Assim por se dizer, né? Então a gente pode colar aqui de volta, só pra gente lembrar que memória, né, foi utilizada. E assim deixar mais fácil de identificar as memórias futuras. Então o que a gente vai fazer? A gente vai reaproveitar esses daqui pra gente não esquecer que memória que a gente colocou aqui, né? Por mais que tenha no sistema, talvez a gente futuramente desfaça disso aqui, né? E outra que, como fica no computador um do lado da outra, não tem tanto problema, porque não vai ficar algo feio, né? Assim por se dizer, né? Então a gente pode colar aqui de volta, só pra gente lembrar que memória, né, foi utilizada. E assim deixar mais fácil de identificar as memórias. Então a gente acabou aqui essa instalação, foi um procedimento simples, fácil, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou postar o vídeo deles funcionando ainda, tá? Porque eu vou colocar de acordo com a montagem do setup, mas espero que vocês tenham gostado.